Boa noite a todos. Com imensa alegria, mais uma vez nos reunimos em nossa casa de oração, de acolhimento, de fraternidade, para mais um trabalho com Jesus e Kardec. Agradecidos estamos pela oportunidade de nos reunirmos nesse mês tão importante, onde hoje finaliza a última palestra comemorativa de aniversário. Nossa imensa gratidão a Dr. Bezerra de Menezes, a toda a equipe espiritual da casa, a Deus que nos concede estarmos neste mundo físico, a Jesus pelos ensinos que nos esclarece, que nos fortalece, que nos oferece todos os meios de investirmos em nossa reforma íntima, de sermos melhores, de sermos colaboradores do bem, para o bem de todos. Queridos irmãos, Henri Maxwell era um orador que estava se preparando para apresentar o sermão na igreja da qual ele fazia parte. E o seu objetivo maior era enfatizar o modelo que Jesus havia deixado para ser imitado. Quando Maxwell estava prestes a escrever cada passo para seguir Jesus, eis que a campainha de sua casa toca. Ele vai atender. Era um homem com roupas esfarrapadas, girando um chapéu entre as mãos. E Maxwell, ele fica ali aborrecido, porque ele estava ali em seu trabalho e ele se sentiu muito contrariado. Então o homem olhou para ele e disse: Senhor, eu estou desempregado. E pensei que talvez o Senhor pudesse me ajudar a conseguir algum trabalho. E Maxwell disse: eu não sei de nenhum emprego disponível. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou muito ocupado. E fechou a porta. Nesse instante que ele fecha a porta, ele pensa em voltar atrás, vai até a janela, olha aquele homem tão abatido, mas decide voltar para as suas anotações. 2 horas depois, o sermão estava pronto. Na manhã de domingo, lá estava Maxwell, todo feliz. A igreja estava lotada e ele era considerado um orador espetacular. Ele estava ali muito vaidoso, se achando o máximo. Começa a falar. Ao final do sermão, todos são surpreendidos por uma voz que surge lá do fundo da igreja, vai se aproximando, girando entre as mãos o chapéu, e ao se aproximar de Maxwell, ele olha e reconhece que se tratava daquele homem que bateu a porta de sua casa. Então ele olha para todos e diz: eu não sou um andarilho qualquer. Eu estou desempregado há 10 meses. Sou tipógrafo. Acontece que essas máquinas acabou tirando o emprego de muitos. E eu não sei fazer outra coisa. Eu não encontro mais nada.
nada, nenhum emprego. Nesse momento, Maxwell olha para aquele homem, e aquele homem, com muita humildade, olha para Maxwell e diz: o Senhor pregou que o discípulo de Jesus deve seguir os passos dele. Obediência, fé, amor, imitação, mas eu não ouvi nenhuma explicação a respeito desses passos. O que seria seguir Jesus? Maxwell estava imóvel, cada vez mais pálido e triste, e o homem continuou e disse: eu fico confuso em ver tantos cristãos vivendo de forma confortável, cantando tudo, ó Cristo, a ti entrego. Eu entreguei a minha filhinha a uma família até eu me estabilizar. Minha mulher morreu sufocada em um quarto apertado. E ele continua ali em seu desabafo. Quando termina, ele tenta se apoiar numa mesinha. O chapéu que estava em suas mãos rola pelo tapete. Ele desequilibra e cai desmaiado. Levam aquele homem para uma salinha no canto da igreja e Maxwell resolve levar aquele homem para a sua casa, velando por ele todas as noites. E cada dia que ia passando, aquele homem ia ficando pior, ia piorando o seu estado físico, ficando cada vez mais doente, até que na madrugada do domingo seguinte, ele consegue reagir, olha para Maxwell e diz: o Senhor foi muito bom para mim. Sinto que é isto o que Jesus faria. E ele olha para o lado e morre. Naquele domingo, Maxwell foi para a igreja muito abatido pelas noites de vigília. Naquele dia, ele pregou de uma maneira muito diferente, sem as suas anotações, sem a sua oratória brilhante. Ao fechar a Bíblia, ele diz: nosso irmão morreu nesta madrugada. E venho me perguntando o que significa seguir os passos de Jesus. Ele dá uma pausa, olha para todos e diz: quero lhes propor um desafio. Quero desafiar vocês no período de um ano, questionar: que faria Jesus? Diante de toda e qualquer situação que for apresentada, diante de qualquer decisão, perguntar: que faria Jesus? Porque o que tenho experimentado desde domingo me fez questionar: o que significa ser cristão? Então, convoco a todos para esse desafio. Durante um ano, perguntar: que faria Jesus? Vocês estão prontos? Essa história está neste pequeno livrinho aqui. Em nossos passos. Que faria Jesus? E é um livro
que ele foi publicado nos Estados Unidos no ano de 1896, pelo autor Charles Sheldon. No final dos anos 90, esse livro reacende, volta às vendas. Foi, na época de Charles Sheldon, o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. E essa história nos convida a refletir sobre o que significa seguir os passos de Jesus. O que significa estar na caminhada com Jesus. Perguntemos aos nossos corações, com sinceridade, nós espíritas estamos prontos para esse desafio? Em nossos passos, o que faria Jesus? Como ele gostaria que agíssemos diante de toda e qualquer situação que nos é apresentada? Como ele agiria se estivesse no nosso lugar? No livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 149, Emmanuel afirma que Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós os que declaramos aceitar-lhe a governança. Jesus é o mentor vigilante e o exemplo vivo. Emmanuel nos lembra que Jesus nos prometeu, falando aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, afirma Emmanuel, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Com essa afirmativa de Emmanuel, nos convidando a refletir sobre em que ponto da caminhada nós já nos encontramos. Ou melhor, já conseguimos dar o primeiro passo para essa caminhada? Se não conseguimos, o que nos falta? Despertar para essa importância de estar na caminhada com Jesus. O que nos falta? Para nos ajudar em nossas reflexões, vamos aqui recordar o livro Memórias de um Suicida. Psicografia de Ivone Pereira, do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português, que usou o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Ele foi um suicida e devia narrar todo o seu sofrimento, tudo o que ele passou, toda a sua tragédia após entrar no mundo espiritual pelo suicídio. Ivone do Amaral Pereira, ela psicografou essa obra por volta do ano de 1925. E ela leva essa obra para a FEB, Federação Espírita Brasileira. Acontece que essa obra, no momento que ela levou, não estava pronta, não estava madura. E aí ela leva aquelas páginas de volta para casa. Ela pensa em queimá-las e coloca em uma gaveta. Por mais de 20 anos, aquelas páginas ficam engavetadas. Até que o espírito de Leon Denis aparece para reformular esta obra, para desenvolver cada um dos fatos, para trazer a parte didática,
Quando ele termina ali, diz a Ivone que já era hora de publicar essa obra. Ivone volta para a federação e, para nossa alegria, a FEB publica essa obra extraordinária. Então, vamos lembrar de um grupo de suicidas que estavam ali unidos por afinidades, numa região chamada Vale dos Suicidas. E esse grupo ali estava justamente Camilo Botelho. Eles passaram por muitos sofrimentos durante muito tempo, até que eles são ali recolhidos por uma caravana de espíritos superiores, pertencentes à colônia denominada Legião dos Servos de Maria. E conforme esse grupo, eles iam ao Vale do Suicida, eles ali iam retirando os grupos que estavam preparados para serem atendidos. E naquele dia foi a vez daquele grupo de Camilo Botelho. Eles são recolhidos, levados para um hospital que tem na colônia dos Servos de Maria, passam por cirurgia no seu perispírito, que é o corpo fluídico do espírito. Eles ali tiveram aulas instrutivas, propiciando a cada um uma compreensão melhor sobre o que é a vida, sobre a importância de estarmos neste mundo físico, para que quando eles tivessem uma nova oportunidade de reencarnar, eles não caíssem no mesmo engano. Eles não caíssem ali pelo suicídio. Então, no capítulo 16, intitulada A Mansão da Esperança, vamos ver que aquele grupo recebeu um curso completo. Foram convidados para assistir aulas por um espírito chamado Aníbal de Silas. E quem era Aníbal de Silas? Aníbal, só para termos uma ideia, conviveu com Jesus. Ele foi um daquelas criancinhas que Jesus coloca no colo e ali apresenta aquela lição: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, aquele momento marcou tanto para Aníbal que dali em diante ele começa a seguir os passos de Jesus. Ele se torna um servidor do Cristo. Então, no livro Memórias de um Suicida, a história de Aníbal, ela é toda narrada. Porque o curso que eles iriam ter, eles iriam aprender sobre a história de toda a humanidade, de toda a caminhada. Porque Jesus veio à Terra, deixando para toda a humanidade os seus ensinos. Então Aníbal, ele vai ali ministrar os ensinamentos cristãos, exatamente como ele ouviu do próprio Mestre Jesus. Mas, para que eles tivessem uma melhor sintonia com Aníbal, ele começa a narrar sua própria história. Tudo que ele vivenciou, tudo que ele passou desde os tempos de Elias, com quem, aliás, conviveu durante muitas e muitas encarnações, até passar a conviver com Jesus. Acontece que, convivendo com Jesus, seguindo os passos de Jesus, quando Aníbal se torna adulto, ele começa a pregar o Evangelho de Jesus. E aí ele vai para Roma. E ao chegar em Roma, ele é preso e levado para o circo. E lá, Aníbal de Silas morre queimado aos 37 anos de idade.
Então, Aníbal de Silas é esse espírito luminoso de elevadíssima condição que Jesus convida para trabalhar com os espíritos suicidas. Por isso, Aníbal estava ali no Hospital Maria de Nazaré, na colônia dos servos de Maria. Jesus olha para Aníbal e diz: vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos que tanto prezas. Pensa primeiramente naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. E aí ele diz: entreguei-os de há muito à direção de minha mãe. Porque só a inspiração materna será capaz de ter ali bastante caridade para que eles possam se erguer para Deus. Jesus pede: ensina-lhes a minha palavra. Ergue-os, recordando-lhes os exemplos que deixei. Ele diz: Aníbal, abre-lhes o livro de tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judeia. E ilumina-os com as claridades do Evangelho, pois é somente isso o que lhes falta. Meus irmãos, é somente isso o que nos falta. Iluminarmos com as claridades do Evangelho de Jesus. Nos colocarmos na caminhada com Jesus. Aníbal, depois de narrar toda a sua história, ele começa a transmitir toda a caminhada da humanidade. Então Camilo Botelho, ele ditou. Ivone psicografou. Leon Denis reformulou. Organizou. Desenvolveu a narrativa, deixando claro que Aníbal transmitia os ensinamentos como cenas narradas, todos participando como se estivessem ali, naquelas cenas, assistindo em telas panorâmicas. Aníbal afirma que Jesus, sendo o espírito mais perfeito, a sua mente é a mente mais fecunda, é a mente mais avançada que sequer podemos imaginar. Que sequer podemos imaginar. Então esse pensamento, o pensamento de Jesus, ele criava as cenas de quando ele estava na terra pregando. E por isso que Jesus era capaz de manter uma multidão de famintos sem que eles tivessem a necessidade de ingerir alguma coisa. E por isso que Jesus era capaz de manter uma multidão de perseguidos sem que eles sentissem medo, ódio, porque aquelas pessoas ali iam assistindo às cenas criadas pelo Mestre Jesus, entrando na sintonia com ele. Mas Aníbal deixa claro que nem todos conseguiam entrar nessa sintonia com o Mestre. Nem todos captavam. E não captavam porque os pensamentos e sentimentos estavam contrários, estavam conflitivos. Mas aqueles que conseguiam captar, eles estavam plenamente edificados. Eles iam assistindo às cenas criadas pelos pensamentos fecundos e luminosos do Cristo. Aníbal afirma que o Evangelho de Jesus tem origem do próprio pensamento divino.
E não tenhamos dúvida que o Evangelho de Jesus é o roteiro mais seguro, mais eficaz para toda a humanidade. Por isso, quando sentirmos aquela aflição em nosso peito, quando sentirmos que ali está doendo, que estamos angustiados, lembremos que Jesus, Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas aí Ele nos pede, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, que podemos sim vencer as nossas sombras, vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos medos, os nossos receios, os nossos anseios, vencer a nós mesmos, vencer as nossas aflições. Não nos esqueçamos que Jesus também faz um convite ao dizer, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29. E 30. Então Jesus nos convida diariamente, falando aos nossos corações, por vezes ainda tão inquietos. Não nos esqueçamos, somos vasos escolhidos do seu imenso amor. E é preciso higienizar o vaso de nosso coração. É preciso nos colocarmos receptivos nessa caminhada com Jesus. E como é que a gente se coloca nessa caminhada com Jesus? Trabalhando em nós as nossas imperfeições morais. Através da caridade. A caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Sim, trabalhando a benevolência em nós. Oferecendo ao outro tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse oferecido. Tratar o outro da forma como gostaríamos de ser tratados. De sermos indulgentes, não apontando, não compartilhando, não divulgando os erros do outro, compreendendo que nós também erramos, que nós temos as nossas falhas, que nós nos enganamos, trabalhando o perdão em nós, para compreender que se o outro ainda carrega sentimento de raiva, de vingança, de desejo do mal, é porque ainda não desenvolveu em si o perdão, ainda não desenvolveu em si o amor. E de nós merece toda a nossa compaixão e nosso respeito. Oremos por aqueles que nos desejam o mal. Então é essa caridade que Jesus nos convida para conosco. Porque quando estamos no exercício dessa caridade, estamos no exercício de nossa transformação moral. E quando estamos no esforço de nossa transformação moral, a caridade ela deixa de ser algo que eu faço para mostrar ao outro o que eu estou fazendo. Eu passo a sentir, eu passo a vivenciar a caridade em ação, essa caridade que Jesus nos convida. E para lembrarmos de importante transformação que Jesus nos convida diariamente, vamos lembrar que foi em Tarso, um centro mercantil intelectual do mundo romano, que nasceu entre os anos 5 e 10 da era cristã,
uma criança, que no momento de circuncisão recebeu o nome de Saulo. Embora seus pais judeus, eles gozavam ali dos privilégios da cidadania romana. Nos primeiros anos de Saulo, ele começa ali a frequentar a sinagoga, a aprender os textos sagrados. Na adolescência, ele vai para Jerusalém e ali ele se torna discípulo de Gamaliel, o grande Gamaliel, no templo de Salomão, onde iria se preparar para ser um devotado rabino. Acontece que esse devotado rabino, ardoroso, defensor de Moisés, começou a perseguir muitos homens da casa do caminho. E aí ele considerou o seu grande triunfo quando ele manda prender e apedrejar Estevão. E aí Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, narra com detalhes toda a dor e toda a vergonha que Saulo sentiu ao descobrir que Estevão, na realidade, era Gesiel, o irmão de Abigail, e que estava ali prestes a morrer para o mundo físico. Então, Abigail, ao lado do seu irmão, que ela tanto ali ansiava por encontrá-lo, que ela pedia a Saulo para ajudar a encontrar o seu irmão. Estevão olha para Abigail e diz: "Oh, minha irmã, com quem te deixarei?" E nesse momento, ela olha para Saulo e diz: "Este é meu noivo." E aí, Estevão dá a maior lição de perdão, de amor, quando ele diz: "Cristo os abençoe. Minha irmã, não tenho no teu noivo um inimigo. Tenho um irmão." Saulo deve ser um homem bom. Defendeu Moisés até o fim. Imagina, minha irmã, quando ele conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Estevão morre para o mundo físico. Abigail fica ali querendo saber sobre aquele Jesus. E ela recebe orientações, esclarecimentos sobre quem era Jesus através de Ananias. Abigail desencarna 8 meses depois. Mas no entanto, no caminho de Damasco, quando Saulo carregava ali aquelas cartas que lhe davam o direito de prender os seguidores do Cristo, no sol de pleno meio-dia, ele ali é surpreendido com uma imensa luz de quem ele perseguia. "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Tendo vislumbrado aquela luz imensa, ele cai do animal cego. E com orientações ali do mestre, ele chega à cidade de Damasco e aguarda as orientações. Ananias, do qual Saulo estava indo para Damasco para prendê-lo, em nome de Jesus, Ananias vai ao encontro de Saulo, retira as escamas de seus olhos, as vendas que cobriam os olhos de Saulo, começando para Saulo uma jornada de muito trabalho, começando para Saulo um martírio de muitas dores. Após 3 anos de exílio no deserto de Dan,
Saulo retornou para pregar a boa nova. Aquele Jesus que ele tanto perseguia, na pessoa dos seus seguidores, tornou seu Senhor. O que queres que eu faça, Senhor? Pode-se dividir o apostolado em 3 grandes viagens. Na primeira, partindo de Antioquia, com Barnabé e Marcos. Na segunda grande viagem, da companhia de Silas e Timóteo. Detalhe, ele atravessou toda a Ásia Menor a pé. E foi com Lucas que ele chegou à Macedônia. Foi também na primavera do ano 53 que ele sai de Corinto, vai para Jerusalém, Antioquia. Na terceira grande viagem, é quando ele passa 2 anos em Éfeso, depois vai para Macedônia, Corinto e retorna para Jerusalém. E aí, desta vez, em Jerusalém, ele é preso. Ele é preso e remetido a Cesareia. E apelando para César, ele chega em Roma, depois de um naufrágio na ilha de Malta. Estima-se que ele tenha percorrido nada menos que 20.000 quilômetros. Detalhe, a pé. A pé. Saulo, transformado em Paulo, sob a inspiração de Jesus, com a contribuição amorosa de Estevão, escreve as epístolas, as cartas ali cheias de ternura, de esclarecimentos aos irmãos das comunidades. Mais de uma vez, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi maltratado, ele passou fome, ele passou sede, ele passou frio, passou diversas privações. E por amor a Jesus, ele nunca lamentou. Ele nunca lamentou. E ele afirmou carregar no próprio corpo as marcas do Cristo. Decapitado fora dos muros de Roma, por ordem do imperador Nero, no ano 67, Paulo ele adentra ao plano espiritual. Quando o convertido de Damasco morre para o mundo físico e se vê diante de um quadro singular, Jesus à sua frente, Estevão do lado direito de Jesus, a sua amada Abigail ao lado do coração do mestre, e ele, igual criança, procura o olhar de Jesus. E Jesus sorrindo, com muito carinho, com muita indulgência, diz: sim, Paulo, ser feliz. Venha aos meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Quando a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, se apresentou na terra, lá estava ele, Paulo de Tarso, fazendo parte da equipe do Espírito de verdade, deixando ali as suas contribuições, as suas palavras no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15, a respeito do perdão. Também no capítulo 15, item 10, a respeito da fora da caridade não há salvação. Também respondeu a questão 1009 de O Livro dos Espíritos, a respeito da eternidade das penas, junto às dissertações de Santo Agostinho, Lamennais e Platão. Então, tivemos muitos exemplos, e temos muitos exemplos, que são narrados ali por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, dessa grande transformação que foi Paulo de Tarso. Mas temos e tivemos muitos outros exemplos
do que é estar na caminhada com Jesus. E muitos anônimos que estão ali no esforço para estar nesta caminhada, que está nessa caminhada com Jesus, é se perguntar diante de toda e qualquer situação: Senhor, o que queres que eu faça? Isso está me magoando, isso está me ferindo, isso está me dificultando. Me ajuda. O que queres que eu faça? Isso é querer estar ali no esforço para estar na caminhada com Jesus. De querer sair da situação no qual se encontra, de querer mudar, de querer se melhorar, de querer transformar aquilo que está dentro de nós. De seguir os passos de Jesus. Então, não nos esqueçamos, como diz Emmanuel, o Senhor está conosco, esperando, porém, que nós estejamos com Ele. Que nós, meus irmãos, possamos refletir e nos colocar nessa caminhada com Jesus, hoje e sempre. Muita paz a todos.